Clube dos 27. Maldição ou coincidência? Coffee with rock na alma, o som. Vem com a gente sentir o tom. Na batida quente as ideias vão. Café e rock na mesma canção. Salve, salve galera! Alex Fonseca na área, direto da fábrica de podcast para mais um Coffee with Rock, café e rock no ar. Preparados para um papo daqueles que a gente adora, com histórias de bastidores, shows épicos e, claro, muita curiosidade? Hoje o nosso café vai ser um pouco mais amargo, mas, ainda assim, cheio de lendas que rondam o universo do rock. Vamos falar de um tema que intriga muita gente. O Clube dos 27. Café e rock no ar. Para quem não conhece, o Clube dos 27 é um grupo macabro, porém lendário, de grandes nomes da música que nos deixaram cedo demais. Precisamente aos 27 anos, antes de completar 28. É uma lista que faz a gente parar e pensar. Seria uma maldição? Uma coincidência bizarra? Ou apenas a consequência de vidas vividas no limite? Vamos começar com a musa, a rainha do blues rock, a voz que arranhava a alma, Janis Joplin. Ela foi encontrada morta em um quarto de hotel em Los Angeles, em 4 de outubro de 1970. A causa? Uma overdose de heroína. Janis já lutava contra o vício há anos. Teve uma vida intensa e breve. A notícia chocou o mundo e o impacto da sua morte foi gigante, solidificando ainda mais a sua imagem como um ícone trágico do rock. Menos de um mês depois, em 18 de setembro de 1970, o mundo perdia outro gigante aos 27, Jimi Hendrix, o guitarrista virtuoso que revolucionou a forma de tocar um instrumento. Foi encontrado sem vida em Londres. A causa oficial foi asfixia por aspiração de vômito, decorrente de uma overdose de barbitúricos e álcool. O impacto da morte de Hendrix foi devastador, deixando um vácuo intenso no cenário musical. Imagina a comoção na época. Em tão pouco tempo, 2 dos maiores talentos da música se foram. E tem mais um nome que não pode faltar nessa lista. Jim Morrison, o poeta do caos, o vocalista enigmático do The Doors. Jim foi encontrado morto na banheira do seu apartamento em Paris em 3 de julho de 1971. A causa oficial foi falência cardíaca, mas as circunstâncias nunca foram totalmente esclarecidas, o que só alimenta ainda mais a lenda em torno de sua morte. Assim como Janis e Jimmy, Morrison levava uma vida de excessos, sempre no limite da loucura e da genialidade. Sua morte marcou o fim de uma era para o The Doors e para o rock psicodélico. A gente não pode esquecer de Kurt Cobain, o líder do Nirvana, que nos deixou em 5 de abril de 1994, também aos 27 anos. A causa foi um tiro auto-infligido na cabeça, em sua casa em Seattle. A morte de Kurt, que lutava contra a depressão e o vício em drogas, foi um choque para toda uma geração e para o mundo da música, deixando milhões de fãs órfãos de sua voz e de sua arte. O impacto foi imenso, transformando Cobain em um mártir do rock alternativo. E mais recentemente, em 23 de julho de 2011, perdemos a voz poderosa e marcante de Amy Winehouse. Mais uma adição trágica ao Clube dos 27. Amy, que lutava contra o alcoolismo e o vício em drogas, foi encontrada morta em sua casa em Londres. A causa foi intoxicação alcoólica acidental. A morte de Amy foi um lembrete doloroso de como o talento e a fragilidade muitas vezes andam lado a lado.
Mas a lista, infelizmente, não para por aí. Vamos voltar um pouco no tempo, antes de muitos desses nomes se tornarem lendas. Lá em 3 de julho de 1969, perdemos Brian Jones, o guitarrista original dos Rolling Stones. Ele foi encontrado afogado na piscina de sua casa. A causa oficial foi morte por desventura, mas as circunstâncias são controversas até hoje, com muitas teorias que apontam para um possível assassinato ou afogamento acidental sob influência de drogas e álcool. A morte de Brian, que estava afastado dos Stones, foi um choque para a banda e para os fãs, e gerou um clima de mistério que persiste. Em 24 de abril de 1975, o talentoso Pete Ham, guitarrista e vocalista do Badfinger, tirou a própria vida. Ele se enforcou na garagem de sua casa após anos de problemas financeiros e disputas legais com a gerência da banda. A história do Badfinger é uma das mais tristes do rock e a morte de Ham foi um reflexo das dificuldades que a banda enfrentava, apesar do sucesso inicial. Ainda na década de 70, em 27 de dezembro de 1978, perdemos Chris Bell, guitarrista e compositor da banda Big Star, em um acidente de carro. Bell, que havia saído do Big Star para seguir carreira solo, estava lutando contra a depressão e o vício em drogas. A morte dele foi um baque para a cena do power pop e para os fãs do Big Star, banda que só seria reconhecida anos depois como uma das mais influentes do rock alternativo. E em 3 de setembro de 1970, mais um nome se juntou ao Clube dos 27, Alan Blindwell Wilson, o vocalista e harmonicista do Canned Heat. Ele foi encontrado morto em um saco de dormir, e a causa oficial foi uma overdose de barbitúricos, embora alguns especulem que tenha sido suicídio. Wilson era conhecido por seu amor pelo blues e por sua dedicação à música, e sua morte deixou uma lacuna no cenário do blues rock. Café e rock no ar. A repercussão dessas mortes foi imensa. Cada um desses artistas deixou um legado musical que influencia até hoje bandas e músicos de diferentes estilos. As histórias de suas vidas turbulentas, suas batalhas pessoais e suas mortes precoces se tornaram parte da mitologia do rock, e o Clube dos 27, apesar de trágico, se tornou um símbolo dessa vida intensa e muitas vezes autodestrutiva no universo da música. É claro que a gente fica pensando se é só uma coincidência, uma dessas estatísticas macabras, ou se existe algo mais por trás. Mas seja qual for a resposta, o fato é que esses artistas nos deixaram muito cedo, mas deixaram uma marca eterna na história do rock. Café e rock no ar. É isso, pessoal. Nosso tempo está chegando ao fim. Infelizmente, não podemos tocar as músicas desses monstros sagrados aqui no podcast por uma questão de direitos autorais, mas podem ter certeza que todas as faixas que mencionamos e muitas outras desses artistas incríveis estão na nossa playlist oficial Coffee with Rock no Spotify. Corre lá para conferir e curtir o som que marcou gerações. Quero agradecer demais a audiência de vocês. É sempre um prazer bater esse papo sobre rock, lendas e histórias que só a música pode nos proporcionar. Eu sou o Alex Fonseca da Fábrica de Podcast e a gente se encontra na próxima semana para mais um episódio de Coffee with Rock, Café e Rock no Ar. Valeu e até lá! E lembre-se, o rock nunca morre. Coffee with rock na alma, o som. Vem com a gente sentir o tom. Na batida quente as ideias vão. Café e rock na mesma canção.